Sabe o que você acabou de ver agora? Um canhão. E a gente está aqui no primeiro forte do Brasil. Que lugar é esse? A gente está em Salvador. E por que eu comecei fazendo essa filmagem com o pôr do sol e o canhão? Para chamar a sua atenção. É muito comum nas micro e pequenas empresas que estão ali com faturamento mais ou menos na faixa de R$10 mil por mês até uns 100 mil. É muito comum que essa galera ela começa a enfrentar dificuldades para crescer a empresa, que é um desejo delas, né? Crescer a empresa, faturar mais, vender mais, contratar mais funcionários, seja lá o que você fizer, se for comércio, se for serviço, comércio com serviço, seja lá qual for o seu nicho, é muito comum que, se você estiver nessa faixa, você queira crescer a tua empresa. E aí você esbarra em alguns limitadores, normalmente atrelados à gestão. Quais são esses limitadores? Você tem dificuldades em vender mais, você tem dificuldade em contratar pessoas melhores, boas, que exigem mais qualificações, e você tem dificuldade em saber o que é que está acontecendo no meio desse caos operacional em que você está inserido. Porque nessa etapa da empresa, o dono, ele está muito dentro da operação. O que significa isso? Você é a operação, você é o cara que faz a venda, a entrega, a gerência dos colaboradores, você treina, você faz tudo, né? E quando um funcionário seu sai, você não está dando a mínima, porque você pega, vai lá e faz, resolve o problema, entrega para o seu cliente, e é isso. Com isso, você está num emaranhado operacional, ou seja, você não consegue pensar em estratégias que vão melhorar o seu negócio, que vão fazer ele crescer mais, que vão fazer ele ter uma melhor gestão, que vai fazer você contratar melhores pessoas. E aí o que acontece? Você estagna, você trava e você está com um custo alto. Normalmente o que esse empresário faz nesse momento? Ele começa a ter dificuldades em crescer e ele começa a achar que o lucro não está dando certo, está ganhando pouco dinheiro, com um custo muito alto. Ele vai lá e começa a cortar despesas, ele começa a cortar custo, né? Ele olha para baixo e fala, nossa, eu estou gastando muito. Ele começa a cortar colaborador, investimento em marketing, seja lá o que for, né? Serviços correlacionados com a sua própria gestão. E aí ele começa a cortar porque ele está olhando para baixo, ele está olhando para a infraestrutura de custo que ele criou para vender mais. Qual é o problema aí, meu amigo? Você precisa vender mais e você olha para baixo, aonde você montou uma infraestrutura para isso e começa a desmoronar, a desestruturar ou demolir a infraestrutura que você mesmo criou para vender mais. E aí você esquece que o problema não está na parte de baixo, está na parte de cima, porque você tem uma capacidade ociosa, você tem um mercado, muitas das vezes, com muitas oportunidades que você não consegue alcançar. Às vezes você não está conseguindo pegar nem a fruta baixa, né? Aquele cliente está fácil. Você não se relaciona com o seu cliente, você não tem um programa de indicação, você não tem marketing, você não investe em tráfego pago, você não produz conteúdo. Todos esses fatores fazem com que você venda menos. Então veja que o custo do seu negócio, o custo da sua operação, não necessariamente é o problema principal. Vou te fazer uma pergunta muito relevante para todos os tipos de negócio, seja você uma cafeteria, uma gráfica, seja você um comércio, um mercado, um restaurante, um escritório de contabilidade, por que não? Vamos lá, todos os tipos de serviços e negócios, eu vou fazer essa pergunta que se encaixa perfeitamente ao que você pode estar passando agora. Tem uma fila de espera aí na sua empresa, de gente batendo na porta para entrar, gente fazendo uma fila de espera no teu negócio para poder conseguir uma mesa aí no teu restaurante. Tem gente querendo entrar na tua empresa, você não consegue mais atender de tanta gente que você já está contratando de clientes. Se isso está acontecendo, ótimo, porque você está no talo, você está no gargalo. Qual é o gargalo? O gargalo é atender mais pessoas, porque eu já estou no limite da minha operação. Isso é maravilhoso. Isso é um problema ótimo de resolver. Então o helicóptero passando aqui agora, eu espero.
voltando ao assunto, né? Isso é um problema ótimo, maravilhoso de resolver. O gargalo está na venda, eu estou vendendo muito. Beleza, se for esse o seu problema, ótimo, você vai resolver com tranquilidade, porque o dinheiro está entrando, você tem caixa, você tem fluxo, né, de pessoas, de clientes. Mas se for o contrário, né, se você estiver com um nível de vendas baixo para a sua infraestrutura de custo, ou seja, o seu custo fixo ele começa aqui, os custos variáveis, o nome já diz, né? Depende de quanto você vende, e você está vendendo aqui, ou seja, está batendo ali o seu custo fixo, está batendo nas suas vendas. Meu amigo, você está no prejuízo, você está com sérios problemas na sua operação, que é muito comum nos clientes pequenos, nas empresas pequenas, melhor dizendo. E aí, qual que é o remédio que muitas vezes o empresário toma? Ele, em vez de investir em vender mais, estratégia de marketing, captação, tráfego pago, programa de indicação, contratar pessoas melhores, investir em organizar o seu financeiro, o que ele faz? Ele começa a cortar custo. E isso piora muito a situação, leva você para um nível muito baixo de operação. Pode ser que sua operação, ao cortar custos, volte a se equilibrar e tudo bem. Você vai começar a ficar ali no 0 a 0 ou ter um pouco de margem e está tudo bem. Só que isso não vai fazer com que você dispare o seu canhão, que é crescer, que é escalar a tua empresa. Por quê? Para escalar a tua empresa, você precisa de outros elementos que não necessariamente passam pelo controle de custos. Cara, o controle de custos ele é fundamental para qualquer negócio de qualquer porte. Controle, tá? Controle de custos. Porém, mais importante do que o controle de custos é você conseguir escalar o teu negócio. Se você tem um negócio que ele não é escalável, ele não tem uma margem hoje acima de 20%, meu amigo, pensa e repensa 10 vezes no seu negócio, porque você está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro ou no prejuízo. Então, assim, hoje, qualquer negócio no Brasil, que é a 10ª economia do mundo, tem 200 e tantos milhões de habitantes, com uma economia pujante, turística, com um parque fabril enorme, né? Nós temos um mercado muito grande aqui no Brasil. São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo. Nós temos grandes empreendimentos, minério, agronegócio. Cara, o Brasil é uma potência enorme em termos econômicos, tá? Então, assim, se hoje o teu negócio, seja lá onde você for, seja lá o que você faça, não está te dando uma margem de 20% mais ou menos, tem que rever seu plano de negócio, tem que rever tudo o que está acontecendo aí. E aí quando a gente fala assim, margem de 20%, talvez você não faça a menor ideia do que eu estou falando, porque você não controla esses indicadores. Então é mais um problema que você que é pequeno enfrenta. Né? Você pequeno enfrenta alguns problemas que fazem com que você não enxergue a sua operação. São eles: gestão financeira, você não consegue controlar seus indicadores, você não gera esses indicadores, você vive no modo de sobrevivência, pagando conta, você sabe quanto tem de saldo na sua conta e é tudo que você tem. Tá? Você controla ainda em planilhas, pode ser que tenha uma automaçãozinha aí, pode ser, mas você não faz conciliação bancária. Enfim, é normal, isso é normal para quem está começando. Você está ali dentro do balcão atendendo os caras, atendendo seus clientes, comprando, você não consegue delegar. Tudo isso faz parte de um negócio que está crescendo. Mas se você deseja do fundo do seu coração crescer mais, ter um negócio escalável, abrir uma segunda unidade, aí você vai precisar profissionalizar a sua gestão, profissionalizar a sua empresa, tá? Passar a registrar todas as suas vendas, todas as suas compras, passar a controlar o seu estoque, passar a entender quais são os principais pilares que fazem você crescer. Venda, gestão e liderança, vai ter que investir nisso. Vai ter que começar a investir. Ao invés de cortar custo, você tem que investir. Ou seja, você precisa impulsionar os fatores de crescimento. Vender mais, resumidamente, meu amigo, você precisa vender mais. Para isso você precisa de mais investimentos em marketing, precisa ter estratégia e precisa ter pessoas que vão assumir cargos de autonomia, de liderança, de tomar decisão, de liderança da equipe, desenvolver pessoas, fazer treinamento, desenvolver o sistema de venda. Tudo isso é muito difícil para um empresário pequeno, eu entendo. E, inclusive, a gente sabe que
Você, como empresário, costuma ter muitas ideias mirabolantes porque você entende do seu negócio, você entende do seu cliente e é normal você ter várias ideias maravilhosas. Você começa a ter um monte de ideia para formular isso e aquilo, e você vai fazer, e você vai acontecer. Na hora que você começa a executar, você não tem braço. Você não tem braço, você não tem pessoas, você não tem dinheiro para fazer investimentos, nem contratar ferramentas ou consultorias caríssimas. E aí você trava e o seu sonho fica flutuando aqui entre o seu delírio real e o imaginário. Tá? Isso é muito normal para pequenas empresas, fique tranquilo. Mas existe um caminho, existe uma solução para você resolver isso, que é profissionalizar a sua gestão. Beleza? Então, para você crescer, para você evoluir, para você desenvolver o seu negócio, que é uma fonte de riqueza para a sua família, é uma fonte de riqueza para os seus colaboradores, por que não? É uma fonte de riqueza para as pessoas que vivem daquilo ali, você, sua família e aquelas pessoas que estão trabalhando com vocês. Todos crescem quando o seu negócio cresce e você tem uma máquina de imprimir dinheiro. A tua empresa hoje é uma máquina de imprimir dinheiro, grava isso. E para isso acontecer, você precisa apertar os botões corretos. Só que nós vivemos num mundo extremamente denso, a tua família te drena, os teus colaboradores te drenam, a sua operação te drena, seus clientes te drenam, porque você não tem as ferramentas, o conhecimento e o apoio necessário para lidar com tudo isso de maneira profissional, controlando suas emoções, controlando seu comportamento e principalmente influenciando as pessoas que estão trabalhando para você e com você, tá? Você tem que entender o seguinte, você consegue controlar se vai chover ou se vai fazer sol, você consegue controlar se vai ser o governo A ou B que vai assumir a presidência. Você não consegue controlar um monte de fatores. Não adianta ficar reclamando, dizendo que não está bom por isso e por aquilo, dando um monte de desculpas porque a tua empresa não cresce, não vende mais, porque são fatores que você não controla e são pertinentes a todos que estão na sua cadeia produtiva. Esses problemas não são privilégio seu, são todos que estão igualzinhos a você. Pode ser que o local que você esteja influencie. E aí o cara que está num lugar privilegiado, o concorrente seu, vai faturar mais. Ok, isso você pode mudar, Mas alguns fatores como o país em que você está, o governo que assumiu na presidência, os impostos que tem que ser pagos, né? Se vai fazer sol, se vai fazer chuva, isso você não consegue controlar. Então não adianta reclamar. Temos que ser práticos, você precisa investir naquilo que você controla. O que você pode controlar? Suas emoções, você pode controlar. A sua visão e agenda, você pode controlar. As suas tomadas de atitude, você pode controlar. Tem coisas que você não controla, você influencia. Então vamos lá, o que você pode influenciar hoje? Seus colaboradores, a sua família. Você pode influenciá-los, mas você também não controla o comportamento deles. Então veja que você, ao ter um negócio, chama-se empreendimento, chama-se organização, empresa, negócio, é muito complexo. É muito complexo, mas é uma fonte de riqueza, porque você pode escalar infinitamente, de acordo com a sua visão, mentalidade, habilidades que devem ser desenvolvidas e esforço. E não tem a ver com dinheiro, beleza? Não tem a ver com quanto você vai gastar, quanto você vai investir. Tem a ver com a sua visão de empresa, sua visão de negócio como dono. Você já ouviu a frase? A empresa é reflexo do dono. Se você já ouviu essa frase, é porque você sabe que muitas das coisas que acontecem ali dentro é influência sua. De repente você está querendo controlar o ambiente, controlar o comportamento dos seus colaboradores, controlar tudo o que acontece naquele ambientezinho ali. E isso está travando, isso está gerando um gargalo na tua empresa. Ou seja, você é o gargalo, ou pode ser o gargalo. Então nós temos ferramentas para que você, como empresário, aprenda. Vou falar aprenda de novo, porque é educação, tá? Ação e educação. Para você agir, você precisa entender e saber. Então, primeiro vem o processo de aprendizado, a educação, depois vem a execução, com base naquilo que você aprendeu. Então, com base no que você
tem que aprender, você vai aprender a vender mais, entender de comportamento humano, entender de marketing, de sistemas, tá? Muitas das vezes os empresários, eles não têm um sistema estruturado, eles são o processo, eles é que têm que atender o cliente para fechar a venda, eles não conseguem treinar um vendedor, não tem processo mapeado. Então veja que sistemas é um dos principais pilares para você escalar o seu negócio. Gestão de pessoas, outro pilar super importante. Você tem que entender e aprender como treinar, delegar, influenciar e fazer com que aquela pessoa cumpra os propósitos que você tem de cultura. Cultura é como a pessoa se comporta no seu negócio. Você pode dar, por exemplo, um treinamento técnico para ela, ensinando alguma coisa técnica sobre o produto, sobre o processo de venda, sobre o cálculo, sobre o fechamento daquele processo ali, mas comportamentalmente falando, como que ela tem que agir? É uma empresa que tem que ser mais serena, os clientes são um nível muito alto, tem que ser sereno. É uma empresa que tem que ser mais descontraída, você tem clientes que você precisa ser mais descontraído, tem que mostrar o mais elevado. Isso é cultura. Tem que estudar muito, tem que ter simpatia, empatia, ou tem que ser mais sério. Como é que é o processo cultural de comportamento da sua empresa? A cultura define muita coisa, junto com a estratégia, tá? Então são ferramentas que vão fazer com que você consiga executar o que tem que ser feito. Com base em quê? Com base no seu desejo de crescer. Não quero crescer, Moisés, não tenho interesse em crescer minha empresa, estou satisfeito, eu quero ganhar isso que eu estou ganhando hoje, eu quero fazer o que eu estou fazendo hoje, eu não quero mudar nada aqui na minha empresa. Ótimo, se você está satisfeito, não precisa. Agora, se você está sofrendo, se você está com desejo de escalar o seu negócio, de crescer o seu negócio, de ganhar mais dinheiro e, obviamente, distribuir essa riqueza entre você, sua família, seus colaboradores, promover uma mudança também nos seus clientes, porque todo mundo vende uma transformação, tá? Você normalmente vende a sua transformação e ela pode ser uma transformação pessoal, pode ser uma transformação no seu próprio negócio, pode ser uma transformação que você ajudou alguém a fazer, aquilo virou um case e você entendeu que existe uma demanda enorme no mercado, pode ser um gap que você tenha visto em algum lugar e aí você enxergou uma oportunidade. Pesquisa o caso da Habib's, pesquisa como nasceu o Bob's no Brasil, pesquisa aí como que nasceu o KFC, o McDonald's, estuda esses caras, dá uma olhadinha lá nos filmes e nos livros sobre eles. Tudo, a Lamborghini é um caso muito top também de você pesquisar. Tudo nasce a partir de uma demanda, de uma necessidade. Quando um empresário, um empreendedor, ele tem essa visão, ele preenche aquela lacuna específica de resolver um problema, cara, você cresce muito. Você cresce muito, porque você impacta o mundo e o mundo precisa de você, das suas habilidades e da sua visão. Esse final de semana eu estive conversando com um amigo que eu conheci num evento e ele me contou que está reformando, quebrando a loja dele toda. Por quê? Ele tem uma empresa que vende suplementos para a academia e vende comida, lanche, refeições saudáveis. A esposa é nutricionista e ele é fisiculturista, treinador, personal trainer, tem uma academia. E eles montaram uma empresa de comércio de alimentos. O que acontece? Ele estava vendendo suplementos e estava vendendo quentinhas congeladas e refeições na hora, voltados para o público fitness, tá? E aí, qual foi a sacada dele? Ele falou: Moisés, eu vendo 5 mil de suplementos e 50 mil de quentinhas e refeições saudáveis, lá na hora. A minha operação de compra e venda de suplementos, ela me dá uma margem quase nula, enquanto que a refeição me dá uma margem muito maior. Porém, eu sou muito pequeno, eu tenho poucas mesas lá e eu não consigo atender todo mundo que chega. Às vezes minha comida até acaba antes. O que eu estou fazendo? Eu vou quebrar aquilo tudo. A parte de exposição dos suplementos eu vou diminuir bastante, vou criar mais mesas, mais posições para conseguir atender mais pessoas. Porque ele percebeu que, meu amigo, a demanda maior é por serviço de alimentação.
Olha só que incrível. As pessoas não querem chegar e comprar um suplemento e comer. Depois em casa, levar o pote lá. Elas querem ter o serviço de chegar e pedir: eu quero comer isso aqui agora. Cara, é a percepção sensitiva do empreendedor de entender a demanda do cliente. Sabe qual é uma coisa muito comum que muitos empreendedores fazem? As pessoas têm uma tendência a ter um ego, né? Um super ego exacerbado, e elas acham que ela sabe, as pessoas acham que elas sabem o que os outros precisam. Aí o que ele faz? Eu vou vender esse produto aqui porque eu acho que as pessoas precisam desse produto. Mas ele não escutou o que o cliente quer, o que o cliente gosta, o que o cliente está procurando. E ele acha que ele sabe. E aí o que acontece? A demanda não acontece no ritmo que ele gostaria e ele acaba caindo num processo de luta diária para manter a operação dele. Mas ele deixa de observar. Ao deixar de observar, ele não entende o que o negócio dele está pecando ou deixando de aproveitar de oportunidades, porque existem clientes, existem bons clientes. Ele deixa de entender o que o cliente dele quer, gosta, o que a empresa dele tem de bom. Então você perde muitas informações estratégicas se você for uma pessoa extremamente vaidosa, que acha que sabe de tudo, que acha que sabe o que as pessoas querem e gostam. Não, meu amigo. As pessoas são mutáveis, o mundo muda o tempo todo, hoje tudo muda, né? Então, se você hoje está enfrentando dificuldades na sua operação empresarial, provavelmente é porque falta algum conhecimento para você destravar o seu negócio, falta algum conhecimento para você performar nas suas vendas, para você segurar o seu caixa, para você ter o melhor controle financeiro, para você conseguir contratar melhores pessoas. São pilares de qualquer empresa de qualquer tamanho. Mas tudo bem, existe hoje muita informação, ChatGPT, Gemini, Google. Tem aí várias empresas vendendo serviços de educação. Não faltam recursos. Se você tem um desejo e a vontade de crescer, você tem da onde tirar informações, recursos e ferramentas para aprender e, em segundo lugar, no segundo momento, executar. Muitos aprendem, poucos executam. Às vezes as pessoas executam sem aprender e dá certo também. O importante é você ter essa capacidade. Então nós estamos aqui, Dário Alves Contabilidade, como um escritório para te ajudar nisso. E nós estamos desenvolvendo ferramentas de gestão para ajudar você, empresário, que está aí nesse nível entre 10 mil, 500 mil, 10 mil, 100 mil, 10 mil, 200 mil. Nós estamos desenvolvendo ferramentas para te apoiar a desenvolver a tua empresa, a implantar processos e transformar a sua gestão em algo mais profissional, para você poder ter capacidade de escalar, enriquecer, segurar o dinheiro que você gera e transformar a sua vida, a vida da sua família, em algo muito mais próspero, com liberdade, com mais lucro e, consequentemente, com mais prosperidade. Então é sobre isso que a gente precisa conversar.